sua ausência, quem é a pessoa de confiança para contar a sua história de vida? Suas batalhas, suas derrotas, sua trajetória. No A Cara de Caraguá de hoje, um filho conta a história de um pai, de um cidadão caraguatatubense. O A Cara de Caraguá é o Budu Cachiura. Eu sou o Budu Cachiura, sou filho do seu Mitsu Cachiura. Meu pai aqui na cidade acho que o maior incentivador de esporte na época, anos 60, anos 70, quando ele chegou aqui em Caraguá, né? Ele chegou aqui em 63 e foi um homem que sempre lutou e brigou pelo esporte da cidade, né? Ele introduziu muitas atividades esportivas aqui na cidade quando foi secretário de esportes aqui de Caraguá. Meu pai veio para cá em 63 e eu nasci em 64, né? Então eu estava aqui já até na catástrofe, já estava. Meu pai chegou aqui, ele montou uma relojoaria, ele veio como relojoeiro, né? Meu pai, na realidade, ele é nascido no Japão, né? Mas ele veio para o Brasil com 1 ano de idade, veio morar primeiro no Pará, logo que ele chegou aqui quando criança, depois ele veio para o interior de São Paulo, onde ele trabalhou muitos anos na agricultura, né? E depois ele foi para a cidade de Dracena, no interior de São Paulo, onde ele montou uma relojoaria, onde ele casou com a minha mãe, tudo lá, né? E daí, do nada, ele resolveu sair de lá e desbravar. E falaram pra ele que aqui no litoral era muito bom. E Dracena é muito longe daqui, deve dar umas 8 ou 10 horas de carro daqui. Ele veio, na época, diz que a minha mãe conta que ele colocou tudo em cima do caminhão e veio embora com 2 filhos. Meus 2 irmãos mais velhos já eram nascidos. Ele veio pra cá sem conhecer nada, sem saber o que era litoral, nem direito ele conhecia a região, né? Isso em 65, né? 63. Então ele veio pra cá na ideia de plantar banana, né? Na realidade, porque disseram que aqui estava bom de plantar banana. Ele foi parar lá na Praia Dura, em Ubatuba, mas naquele tempo lá não era nada, né? Hoje é pouco, lá não era nada. Então minha mãe se assustou um pouco com o lugar e não, aqui eu não fico, aqui não dá. Daí eles vieram para Caraguá sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Daí conheci uma família de japoneses aqui, da família Nakamura. Essa família ajudou meu pai, né? Alugou um pontinho meu pai ia montar a relojaria dele. Onde é ali em frente à praça ali do Coreto ali, do lado da antiga padaria Capri, meu pai tinha um pontinho ali de relojaria. Ele começou ali, depois ele cresceu e expandiu, foi ali para perto da praça, onde é a papelaria do meu irmão hoje ali, né? E ele chegou aqui só com a vontade, né? E sem ter ideia do que fazer. E aí ele começou a pensar no esporte, né? Porque ele sempre praticou esporte onde ele morava, né? Esporte amador, lógico. E aqui ele começou a introduzir o beisebol, que na época ninguém sabia nem o que era aquilo, né? Ele começou lá no campo do Getuba, a reunir alguns japoneses da época, que tinha aqui na cidade, e começou a montar uma equipe de beisebol, mas não foi para frente. O trabalho de incentivo ao esporte não era algo feito com obrigação, mas sim por amor ao propagar qualidade de vida. E depois disso ele começou a desbravar outras coisas, daí ele começou a introduzir o tênis de mesa, né? Ele gostava muito de jogar tênis de mesa também, tênis de mesa até quase a morte dele ainda praticava um pouquinho. E assim veio, dentro da colônia japonesa, ele se infiltrou também e começou a montar equipes de alguma coisa, futebol de salão, a primeira equipe de futebol de salão de Caraguá, da equipe da colônia japonesa, ele montou, chamava Senenkai, né, a equipe. Ele tinha que introduzir alguns brasileiros, porque só japonês não tinha, mas ele montou uma equipe e começou a brincar. Daí, depois com o tempo, ele foi gostando da coisa de organizar, porque ele não só praticava, ele organizava, né? Foi que na época do prefeito Burabebe, ele foi convidado a ser o presidente do Conselho Municipal de Esportes, que antigamente não existia secretarias, né? E era um cargo sem remuneração, é um cargo de abnegação mesmo, de trabalho. E ele abraçou aquilo com muita vontade e começou a trabalhar em cima do esporte. Ele trouxe para Caraguá muita coisa. Ele foi o primeiro a fazer o campeonato municipal de futebol, né? Ele foi o primeiro a trazer a campeonato de pesca. Ele foi o primeiro que conseguiu trazer lá no Massaguaçu. Ele chegou a trazer um campeonato paulista de pesca aqui na época. E ele foi inventando as histórias dele lá cada vez. A rampa do Santo Antônio é um trabalho dele também. Quase ninguém sabe disso, né? E assim veio. Ele começou a levar a delegação de Caraguá para os jogos regionais, jogos do interior. Ele que começou aqui com essas corridas de rua hoje, chamava pedestrianismo. Ele fazia muitos aqui na cidade, ciclismo. Tudo que você imaginar de esporte, ele começou a implantar na cidade através da Comissão Municipal de Esportes, né? E um trabalho voluntário, sem ganhar nada. Ele fazia isso de vontade de incentivar o esporte de Caraguá, né? O incentivo, obviamente, também existia dentro de casa.
algo que todos os filhos carregam desde então. Eu até hoje pratico, né? Um irmão meu falecido, ele era também esportista, jogava basquete, jogava futebol, jogava muito bem futebol, e ele foi campeão paulista de pesca também. Ele começou a pescar esportivamente, também foi. O meu outro irmão, o Nilson, ele é surfista, né? Até hoje ainda surfa. A minha irmã Márcia também, quando jovem, jogava basquete. E eu joguei futebol, basquete, também joguei vôlei, né? Esse tamanho todo aqui, mas na época não precisava ser alto, né? Era levantador de vôlei, joguei futebol de salão. E, então assim, a gente sempre foi. Agora, depois de mais velho, meu pai sempre me deu essa noção do esporte, né? Eu nunca parei. Eu tenho 61 anos e até hoje eu corro, jogo bola, remo, ando de bicicleta, então o esporte está na minha vida, então é o que me incentiva a ficar em pé hoje, né? Caraguatatuba tem grandes nomes marcados nas memórias e nos corações dos moradores. E com o incentivador e esportista que era o seu Caxiúra, não seria diferente. Meu pai sempre é lembrado pelo esporte, né? Todo mundo que fala do meu pai, fala do meu pai pelo esporte, né? Que meu pai ainda, ele fundou algumas coisas, tem uma equipe de futebol, que é de senhores, que na época ele colocou o nome de sucata. Ele com 50 anos começou a jogar bola, ele nunca tinha jogado bola, ele só montava time, dirigia time, montava campeonato, mas não jogava. Com 50 anos ele montou um pessoal mais velho, um sênior, que chamava. Na época eles colocaram o nome de sucata, hoje parece que chama sênior, existe até hoje. Já vai fazer uns 30, 40 anos que existe essa turma jogando, né? E ele que começou também. E ele começou a jogar com 50 anos de idade. Então, assim, ele nunca parou. Ele, quando ficou com problemas na perna, que ele teve um problema de joelho, ele começou a jogar tênis de mesa de cadeira, adaptado, na cadeira de roda. Ele começou a pedalar com a mão, que ele chamava, eu fico manelando, ele fala, que é a bicicleta, comprei uma bicicleta para ele ficar andando. Então ele nunca parou, assim, até a morte dele, quando ele ficou doente, que ele caiu de cama, ele estava praticando esporte ainda. Então é um incentivo para nós, né? Em vida, o senhor Mitsu Caxiúra recebeu o título de cidadão caraguatatubense e também a praça sensorial em sua homenagem. Foi na época do prefeito Antônio Carlos, ele que prestou essa homenagem para o meu pai, em vida ainda, graças a Deus, meu pai ficou muito feliz na época. E foi uma praça bacana, porque tinha tudo a ver com ele também, né? Ele esteve aqui, ele caminhou pelos pisos sensoriais que tinha aqui, ele ficou muito feliz na época. Eu acho que tinha tudo a ver com ele, essa praça naquela época, né? Todas essas associações de esporte, meu pai sempre teve junto, né? Se ele não ajudou de um jeito, de outra maneira ele tentou ajudar. Isso é bacana, né? Todos os esportes que eu imagino, ele estava envolvido, né? De algum jeito ele estava envolvido. As pessoas procuravam ele para isso, né? Sabia que ele era um incentivador e sempre procuraram. Meu pai começou muita coisa aqui, muitos esportes aqui, foi ele que começou. Aqui tinha campeonatos de futebol de salão que eram disputadíssimos, né? Na época, começo dos anos 80, final dos anos 70, não tinha nem quadra coberta em Caraguás, era final dos anos 70, era feito campeonatos da quadra da antiga escola dali, que hoje é o museu. Ali ele fazia campeonatos maravilhosos de futebol de salão, né? Que depois passou para o centro esportivo, né? Ele inaugurou o centro esportivo também, ele era secretário na época. O campo do centro esportivo também, que é onde ele começou a fazer os campeonatos municipais de futebol, também não existia. Os campos, só tinha 2 campos de futebol na praia e não tinha campo grande. Até começou o centro esportivo, era feito campeonato nos campinhos da praia ali, que hoje nem existe mais, ali perto do Rio Santo Antônio, né? Mas assim, daí até isso, até o futebol, que é um negócio bem popular, foi ele que começou a incentivar. Ele ajudou a criar a liga que existe, o Liga de Futebol foi uma ajuda dele, ele começou a criar também. E assim, tudo que você imaginar aí de esporte, ele está envolvido de alguma maneira. Skate, surf, até que você imagine que não seja, ele estava no meio. Às vezes saía com meu pai e em lugares que nem... Uma vez eu fui pescar com ele lá na Praia Dura mesmo, pescar um riozinho que a gente foi lá. Praia Dura é Ubatuba, né? Chega lá, ó, seu Caxiúra, seu Caxiúra. Ô pai, como é que você conhece? Eu não sei quem é, mas tô me cumprimentando, eu cumprimento também. Então, onde a gente ia, ó, seu Caxiúra, todo mundo. E eu, onde eu vou, você é filho do Caxiúra? Então, assim, pra mim, é uma honra, né? Ser reconhecido por ele, né? Não só por mim, mas... E meu pai é muito respeitado até hoje por muitas pessoas que ele ajudou, né, nessa fase do esporte. Muita gente fala que deve muito a ele pelo esporte que ele incentivou, né? Então é muito bacana isso, de ser lembrado por ele, né?
No ano de 2022, o senhor Mitsuo Kashiura se foi, mas deixou um legado não somente em sua família, mas também marcado na história do município. Hoje Caraguá cresceu muito, né? Mas antigamente você andava na rua, todo mundo conhecia a gente, né? Hoje a gente já sabe que mudou muito, chegou muita gente de fora que não conhece, né? Mas as pessoas mais antigas, todos conhecem meu pai, né? Onde eu vou, todo mundo fala, você é do Kashiura, então isso é bacana. Tá muito ligado à cidade, assim. Caraguá, parece que a minha família nasceu aqui, né? E não é, meu pai não é daqui, meu pai veio de fora, né? Dos irmãos, só eu e minha irmã mais nova que somos daqui, meus dois irmãos mais velhos não são daqui, mas se consideram daqui. Um é falecido, né? Mas o Nilson também se considera um caiçara, com certeza. E a gente eu não me vejo ter nascido em outro lugar. Até eu estava pensando outro dia, e se eu tivesse nascido lá no interior de São Paulo, como é que seria? Como é que seria diferente? Seria, talvez meu pai tivesse incentivado tanto esporte lá, não sei também se ele tivesse espaço que ele tinha lá, né? Que ele teve aqui, ele teria lá. A gente vê muito, a família Kashiura tem tudo a ver com Caraguá, né? Hoje tem meus filhos, meus sobrinhos, meus netos que já estão aí, que a gente queria também que continuasse, mas uma hora o nome vai acabar, mas a gente sabe que é um nome forte na cidade, está enraizado na cidade com certeza.